Imagina você sendo convidado para um grande banquete à mesa do rei, depois de uma grande vitória. Olá, abrindo mais uma vez as portas da casa de Salmista para juntos aqui refletirmos sobre o Salmo 23. Nessa série de estudos aqui na aula com o Salmista, nós temos visto, no início desse salmo, do versículo 1 ao versículo 4, a figura de um bom pastor, de um pastor que está conosco na caminhada, de um pastor que não nos abandona. Mas hoje eu quero trazer uma novidade para você, uma nova imagem que se põe no Salmo 23, que é a imagem justamente de um rei anfitrião, de um rei que prepara aqui um banquete para os seus súditos. Eu quero te convidar a abrir o Salmo 23 e o versículo 5, que diz assim: Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Nós vemos aqui um banquete posto, um banquete com certeza não seria apenas de comida, mas um banquete que seria de alegria, seria de satisfação, seria de comemoração pela vitória que ali na guerra eles teriam ali conseguido. E isso tem grande importância. Mas antes de adentrarmos ainda mais no versículo posto, eu queria convidar você a entender comigo algo que eu acho que é importante. É justamente o contexto anterior e posterior do Salmo 23, que no caso seria o Salmo 22 e o Salmo 24. O Salmo 22, como nós sabemos, é um salmo messiânico. É um salmo que fala a respeito dos sofrimentos do Messias, o sofrimento daquele que era o ungido do Senhor. E aqui eu quero te convidar a ler comigo no Salmo 22, versículo 1, que diz assim: Deus meu, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Nós vemos aqui que justamente esse verso Jesus ali falou na cruz do Calvário, quando ele ali estava levando sobre si os nossos pecados, as nossas dores, que esse castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E nós vemos que ele ali, naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento, naquele momento de peso em conduzir e levar sobre si os nossos pecados, ele se sentiu abandonado por Deus. Por um instante, Deus Pai o abandona pelo fato de que Deus ele não se agrada do pecado. Deus ele abomina o pecado. Então, automaticamente, Jesus ali naquela cruz, fazendo esse sacrifício vicário e levando sobre si verdadeiramente os pecados, ele nos traz um benefício. Ele nos traz o benefício de não sermos mais abandonados pelo Pai, porque ele levou os nossos pecados sobre ele mesmo. Então, automaticamente, ele pagou por esses pecados. Então, a partir desse momento, existe um benefício para nós, é que não haverá mais a ausência do bom pastor na nossa vida. Ele sempre estará conosco, ele sempre será aquele que, mesmo que venhamos a passar pelo vale da sombra da morte, ele não nos abandonará, ele estará conosco. Isso é o benefício que o Salmo 23 recebe. Mas não só esse benefício, existe um benefício ainda maior que se coloca na consumação de todas as coisas, que nós vamos ver no Salmo 24, que eu queria convidar você a abrir aí e lermos a partir do versículo 7, que diz assim: Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória?
o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. É justamente nesse versículo que vamos falar, né, no Salmo 23, versículo 5, que fala justamente desse rei, o Rei da Glória, que agora serve um grande banquete para comemoração por conta da vitória, Então sabemos que não precisamos temer, não precisamos ficar com algum tipo de dúvida, não podemos ter medo, porque o Rei da Glória, ele é o vencedor. E automaticamente ele é aquele que traz o seu povo também como vitorioso. E glórias a Deus por isso. Mas a gente vê aqui, ainda no versículo 5, que ele diz que unge a minha cabeça com óleo. Era um costume no Oriente Médio se fazer para aquele que era convidado uma homenagem, um momento de honrar esse convidado. E o anfitrião chegava e derramava sobre a cabeça desse convidado um óleo aromático, um perfume. E isso era realmente uma amostra, né, que esse convidado era especial. Esse convidado era bem quisto, esse convidado era importante. Então ali esse rei, anfitrião, ungia a cabeça dos seus guerreiros ali naquela festa. E a gente vai ver também que os inimigos que eram vencidos, que a gente vai ver aqui também no texto, porque ele diz assim, né? Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Justamente esses inimigos, eles vinham da guerra presos, vencidos, acorrentados muitas vezes. E eles eram postos ali diante desse banquete para verem a vitória daqueles guerreiros. Então, nós vemos que Deus ele tem colocado essa vitória diante dos nossos inimigos também. Por quê? Porque nós vemos que vivenciamos todos os dias batalhas na nossa vida. Batalhas muitas vezes contra o diabo, que tenta nos tragar, não é? Ele tenta nos desvirtuar, ele tenta de todas as formas nos aniquilar, mas ele não vai conseguir, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós vemos também a batalha que nós travamos contra o mundo também que quer demonstrar que ele tem razão, demonstrar que seguir o seu caminho é melhor do que seguir as veredas da justiça, como também o salmista fala. Nós vemos também a vitória que nós vamos obter contra o pecado. Hoje esse pecado que tenta nos desvirtuar, mas que hoje já não tem mais poder sobre nós, porque, como eu tenho sempre falado, esse pecado ele pode ser negado por nós. A gente pode hoje dizer não para ele. Pela nossa própria força? Lógico que não, mas pela força daquele que habita em nós, o Espírito Santo de Deus. E, por fim, o maior dos nossos inimigos, que é a morte. Essa morte que foi vencida naquela cruz do Calvário. Essa morte que já não tem mais poder sobre nós. E como é bom saber disso. Eu quero dividir um texto com vocês que fala sobre essa verdade, que fica lá em 1 Coríntios, né, no capítulo 15, versículos 54 ao 57, onde o apóstolo Paulo escreve assim: Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que palavra maravilhosa! É bom saber que os nossos inimigos estão vendo, eles estão contemplando, eles estão vivenciando a vitória que nós temos em Cristo Jesus. Isso é realmente muito importante, muito significativo.
Então, a gente vê aqui que no final do versículo 5 do Salmo 23, diz aqui: e fazendo transbordar o meu cálice. Isso aqui nós entendemos que é a alegria, a verdadeira alegria de vivenciar todas as promessas de Deus para nós. De sabermos que vivemos dias muitas vezes difíceis, onde os nossos inimigos querem nos tragar, querem nos abater, querem dizer para nós que não vale a pena viver na presença desse bom pastor, que não vale a pena nos assentarmos à mesa do grande rei. Mas eu quero dizer para você que não há nada melhor do que contemplar a vitória que Cristo conquistou para nós naquela cruz do Calvário. Você, meu irmão, você, minha irmã, salmista, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nunca esqueça disso e não deixe que nada te separe, porque não há possibilidade para isso. A palavra de Deus diz que nada nos separará do amor de Cristo. Isso é a grande vitória. Que Deus te abençoe, salmista, e até a próxima aula. Amém.